Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu resolvi trazer um vídeo de uma das partes mais elementares da área de balanço de massa e energia, que é a parte de conversão de unidades, onde a gente faz uma revisão dos principais sistemas, aprende a utilizar aí as tabelas de conversão e também aprende a como manipular equações para adequar suas variáveis para receber unidades que a gente deseja. Então esse problema vai morar aí nesse aspecto da área de conversão de unidades. O enunciado do problema diz o seguinte: o coeficiente de transferência de calor local para escoamento de líquidos em tubos longos pode ser expresso pela seguinte equação empírica. Então ele nos dá um coeficiente H é igual a 0,023, G elevado a 0,8 vezes K elevado a 0,67, Cp elevado a 0,5, dividido por D elevado a 0,2 vezes 1μ elevado a 0,47, sendo o G o fluxo de massa do líquido nessa tubulação, em unidades de libra por pé quadrado segundo, K a condutividade térmica em BTU por pé hora Fahrenheit, e Cp o calor específico BTU por libra Fahrenheit, D o diâmetro do tubo em pés e a viscosidade do líquido μ em libra por pé vezes segundo. Converta a equação para unidades do SI. Então a gente precisa apenas fazer um comentário para começar a análise de que o coeficiente de transferência de calor H não foi citado com as suas unidades. Então a gente vai focar apenas em converter toda essa tabela de variáveis, vamos adequá-las para receber unidades no SI. Como estamos com a meta de trabalhar no SI, nós vamos usar como referências as nossas unidades padrão previstas para cada uma dessas dimensões no SI. A meta, então, para esse tipo de análise é você criar correlações entre as variáveis com as unidades antigas e as novas. Para isso, a gente vai pegar a primeira variável, que é o fluxo de líquido, que é dado originalmente em libra por pé quadrado segundo, e vamos propor que ele seja uma nova variável G asterisco, que receba valores nas unidades do SI. Para isso, a gente vai utilizar a massa em quilos e a área em metros quadrados e o tempo em segundos, que são unidades padrão aí esperadas para o SI. O que a gente precisa fazer então, pessoal? A gente precisa garantir que ambos os lados do sinal de igual tenham as mesmas unidades para essa igualdade ser verdadeira. Para isso, então, eu vou utilizar fatores de conversão da tabela com a meta de homogeneizar os dois lados do sinal de igual. A gente sabe que variáveis que têm significado físico e unidades, elas somente podem ser igualadas quando elas tiverem as mesmas unidades. Essa é uma obrigatoriedade que o sinal de igual nos impõe. Então eu vou fazer aí a conversão para garantir que haja libra em ambos os lados e também pé quadrado em ambos os lados do denominador. Isso é o suficiente para a gente garantir que elas têm unidades iguais em ambos os lados. Isso vai criar então a minha primeira correlação. A variável antiga G, ela só pode ser igualada à variável G asterisco quando multiplicada por esse fator que resultou dos cálculos numéricos aí, 0,205. Esse valor 0,205 não está com unidades explicitadas para que a gente não tenha aí uma carga de unidades a carregar na nomenclatura que a gente está estabelecendo. Mas a gente tem que manter em mente que todos esses fatores de conversão serão carregados para quando um valor numérico adequado entrar em G asterisco, ele seja equilibrado em termos de unidades e a sua equação possa fazer cálculos corretamente. Na sequência, a gente pega o coeficiente de condutividade térmica e vai conduzir as mesmas simplificações com a meta de tornar os dois lados do sinal de igual com as mesmas unidades. Então, a gente começa aqui com uma conversão de energia, uma conversão relativa ao comprimento, uma conversão em relação ao tempo, lembrando que a gente vai optar pelo segundo como unidade padrão aí no SI, e depois nós precisaremos fazer uma correção em relação à temperatura, que me diz que para cada grau Celsius que eu caminhar na escala Celsius, eu preciso, para ser equivalente, caminhar 1,8 na escala Fahrenheit. Com isso, nós obtemos uma correlação entre a condutividade nas unidades antigas e a condutividade asterisco aí nas unidades novas. A ideia se mantém, pessoal. É uma ideia apenas aplicada para cada variável de forma repetida. Próxima variável seria o meu Cp. Então, a gente vai igualar em unidades ambos os lados do sinal de igual. Para isso, eu preciso dos fatores de conversão adequados também. Aqui está para a energia, para a massa e para a temperatura. Isso vai fornecer para a gente
que o CP antigo é 2,39 vezes 10 a menos 4, o novo CP nas unidades do SI. Na sequência, temos ainda duas variáveis a trabalhar. O diâmetro é muito simples, né? Apenas uma unidade que nós precisamos fazer aí a adequação. Então, o diâmetro antigo vai ser igual a 3,2808, o novo diâmetro. Por último, nós temos a viscosidade, né? Precisamos homogeneizar aí também os lados do sinal de igual. Para isso, a gente vai em busca dos fatores adequados na tabela de conversão. Uma vez que concluímos que eles estão equivalentes, né, que ambos os lados possuem as mesmas unidades, nós estabelecemos aí a correlação também para a viscosidade, que ela nas unidades antigas vai ser igual a 0,671 nas unidades novas. Eu prefiro essa sequência de colocar a variável na unidade antiga do lado esquerdo do sinal de igual e nas novas unidades do lado direito do sinal de igual, porque daí a gente vai agora substituir as variáveis antigas pelas novas, carregando os fatores de conversão que a gente trabalhou até agora. Vamos relembrar então a equação original prevista no problema, que tinha essa expressão matemática. Então a ideia é, em cada variável antiga, eu troco pela nova e o seu fator de conversão que resultou dos cálculos que fizemos até agora. Fazendo isso, então, pessoal, a gente não pode esquecer que variáveis que estão dentro aí, né, elevadas a alguma potência, a gente vai separar por parênteses. Eu deixei até em cor diferenciada para a gente mostrar que essas operações matemáticas vão impactar aí no resultado final e não podem ser negligenciadas. Então, no lugar de G, eu coloquei 0,205G asterisco, no lugar de K também, e cada variável eu fiz a substituição. Então, agora basta que a gente aplique as regras de potenciação e organize a equação novamente. Uma coisa bastante importante de lembrar nessa etapa é que a nova equação ela tem que ter uma expressão matemática idêntica, com diferença em relação às constantes que eu posso conduzir cálculos depois das simplificações necessárias. Portanto, nós temos aí mais uma etapa só para mostrar para vocês. Eu reuni todas as constantes primeiro para mostrar onde a gente vai ter que fazer conta. E do lado direito ao final, sobrou uma expressão idêntica à equação original, porém agora com variáveis asterisco, que estão prontas para receber aí os valores com unidades de SI. A gente não pode esquecer que é muito importante, num âmbito de problema como esse, que a meta é obter uma nova equação com suas variáveis modificadas em relação às suas unidades. Para isso, a expressão matemática deve ser similar e as variáveis apenas vão receber novas unidades, mas a ideia matemática não pode ser ignorada. Eu tenho que obter uma equação semelhante à original. Então, fazendo os cálculos que eu consigo aí com os números derivados dos meus coeficientes de conversão de unidade, eu tenho aí então a nova equação para o coeficiente de transferência de calor, com seu coeficiente numérico que antes era 0,023, agora alternado para 6,59 vezes 10 a menos 5, e toda a expressão das variáveis continua idêntica com a diferença que elas recebem as novas unidades. E para finalizar, eu chamo a atenção de que agora eu posso entrar com as mesmas variáveis, né? Elas significam as mesmas coisas, né? G ainda é fluxo de massa de líquido, mas agora olha só, ele recebe valores em quilograma por metro quadrado segundo. A mesma coisa acontece para cada uma dessas variáveis. Então, se o problema tem diversas variáveis onde eu preciso fazer modificações, basta que eu aplique o mesmo raciocínio para cada uma delas, colocando a minha variável antiga nas unidades antigas, como sendo igual à nova variável nas unidades que eu gostaria que ela começasse a receber valores, e fazer a equivalência, né, das unidades, respeitando a igualdade para variáveis que têm significado físico e acompanhadas aí de unidades adequadas para o seu uso. Com isso, a gente acabou de fazer uma modificação e trouxemos a equação para novas unidades dentro do sistema internacional. Espero que vocês tenham aproveitado. Esse tipo de problema é bastante importante porque, se você for requisitado a trabalhar com alguma expressão matemática proveniente de algum estudo que usa unidades diferentes das quais você está habituado, essa é uma importante ferramenta para você fazer a adequação que você precisa e usar uma equação em um novo sistema de unidades, quaisquer unidades que você deseja. Basta que você imponha que em ambos os lados do sinal de igual, eles só podem
respeitar a igualdade quando as unidades também estão homogêneas em ambos os lados. Eu fico por aqui e até a próxima.